Olá, queridos concurseiros! Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante dentro da administração pública, dentro do direito administrativo, que chama agentes públicos. Professora, todo assunto que a senhora começa, a senhora fala que é importante, mas este é mais importante que os outros importantes. Agentes públicos, para vocês terem uma ideia, dentro de uma banca como a FGV, por exemplo, é uma incidência de quase 40% das perguntas sobre agentes públicos. Então, agentes públicos é um tema muito cobrado. Se você está prestando concurso público, por óbvio que há um interesse grande que você entenda as condições de ser um agente público e, por isso, sem assim, sombra de dúvidas, dentre todos os temas cobrados dentro do direito administrativo, agentes públicos ganha disparado, assim, né? Desde um concurso para a OAB, para um concurso de ensino médio, para um concurso magistratura, agentes públicos é um tema muito importante. Por isso a gente vai se desdobrar neste tema, vamos tratar este tema com muito carinho. Devagarzinho nós vamos entendendo todos os elementos que envolvem aí os agentes públicos. Então vamos começar entendendo, por óbvio, o que é um agente público. Comigo na lousa. Olha só, o agente público, gente, é qualquer pessoa física que exerça uma função pública, né? Então, para você ser agente público, você tem que exercer uma função pública. Se você exerce uma função particular, você não é um agente público. Independente de ser transitória ou efetiva, quer dizer, não importa se você está ali só por um período ou se você está ali para sempre, né, com vitaliciedade, por exemplo. Não importa também se você tem remuneração ou não, pode ser que você não seja remunerado, prestando serviços para administração direta ou indireta. Então, quais são os elementos principais? Em primeiro lugar, eu tenho que prestar serviços para a administração pública. Em segundo lugar, eu tenho que exercer uma função pública. E não importa se essa função for transitória ou efetiva, com ou sem remuneração. Ô, professora, mas assim, né? Como é que alguém trabalha sem remuneração? Trabalha, gente, principalmente como agente público. A gente vai ver as subdivisões de agente público. Mas dentro desse enquadramento, nós temos particulares em colaboração. Então, imagina que você foi convocado para trabalhar na eleição, né? Você vai lá, trabalha na eleição, você fica o dia todo lá e você não recebe nada por isso. É uma forma de trabalhar para o setor público, tá? Então, no momento que você está ali, você é um agente público. Combinado, gente? Vamos continuar, então. Definição, nós já vimos o que é a definição de um agente público. Ah, deixa eu voltar a tela aqui, porque nós temos uma informação super importante que eu pus em azul aqui, que diz o seguinte: o que significa ser um agente público, né? Qual consequência eu tenho em ser um agente público? A primeira consequência, gente, é que eu vou estar sujeito ao regime jurídico específico da administração pública, né? Em segundo lugar, eu estou sujeito à lei de improbidade administrativa. Em terceiro lugar, eu posso ter meus atos controlados por remédios constitucionais, mandado de segurança, mandado de injunção, ação popular, né? O fato de eu ser agente público, por óbvio, eu tenho prerrogativas, tenho coisas positivas que eu posso fazer por ser um agente público, mas eu também tenho algumas consequências e responsabilidades, né? Muito bem. Vamos entender a classificação de agentes públicos. Nós temos vários subtipos de agentes públicos. E o primeiro deles, que é super controvertido, cada um dá uma definição diferente, por isso que eu fiz questão de trazer aqui de quem eram esses elementos, mas são os agentes políticos. Galera, faz um juízo de valor aí, vocês, na casa de vocês. O que vocês acham que é um agente político, tá? Pensa aí na opinião de vocês, porque eu tenho certeza que é bem parecida com a definição. Vamos lá. Os agentes políticos, eles são titulares de cargos estruturais à organização política do país. Ou seja, são aquelas pessoas que vão organizar politicamente o país como um todo. Por exemplo, os chefes do Poder Executivo. Então, nós temos presidente, governador, prefeito. Nós temos ainda pessoas como ministros que vão trabalhar no esquema fundamental de organização de poder.
Então, olha só, agentes políticos, de acordo com o Celso Antônio Bandeira de Mello, são pessoas que fazem parte da organização política do país e compõem o esquema fundamental de poder. Eu imagino que a sua definição de agente político seja muito similar com isso, né? Porque quando a gente pensa em agentes políticos, a gente já imagina uma pessoa que é responsável pelo esquema organizacional de política, de organização do Estado e do poder. Muito bem. Como que a gente caracteriza estes agentes? Como que a gente identifica esses agentes? Esses agentes, eles exercem funções típicas de governo e são responsáveis pela função política do Estado, por isso que eles chamam agentes políticos, né? Eles podem estar no cargo por eleição, que é o mais comum da gente ver, né? Como, por exemplo, presidente, governador, por nomeação ou por designação. Gente, então vamos pensar. Os agentes políticos são aquelas pessoas que exercem funções políticas, que exercem atividades típicas de governo num esquema de poder. Nós temos aqui alguns exemplos: presidente, governador, prefeito, auxiliares imediatos, que nos casos seriam os ministros e os secretários, deputados, senadores e vereadores. Essa é a definição clássica de agentes políticos. A gente viu aí uma informação do Celso Antônio Bandeira de Mello e da Maria Silvia Zanella de Pietro. Porém, alguns autores, como Eli Lopes Meireles, eles acrescentam algo mais. Eles dizem o seguinte, que não são só esses agentes, eu vou voltar aqui, não são só esses agentes que exercem essa função política, que são aí os membros do Executivo e do Legislativo. Para alguns autores, incluindo Eli Lopes, são agentes políticos todas as pessoas que fazem parte do alto escalão dos três poderes, tá? Legislativo, executivo e judiciário. De modo que, por exemplo, uma pessoa que é integrante do Tribunal de Contas, que é integrante do Supremo Tribunal Federal, também seriam agentes políticos. Essa definição do Eli, gente, é uma tendência moderna, tá? É algo que vem vindo com o tempo. Inclusive, já houve o próprio Supremo Tribunal Federal já considerou magistrados e membros do Ministério Público como agentes políticos. De acordo com o STF, gente, os magistrados são agentes políticos porque eles estão exercendo uma parcela de soberania do Estado. E os promotores exercem uma função de controle das garantias constitucionais. Professora, resume, né? Porque não foi fácil entender tudo isso que você falou. Olha só, gente, basicamente nós temos uma definição clássica. Qual que é a definição clássica de agentes políticos? São aquelas pessoas que exercem funções políticas, pessoas que cuidam da organização do Estado, né? Pessoas que estão dentro da estrutura do poder estatal. Presidentes, governadores, vereadores, deputados, enfim. Só que tem uma corrente moderna que diz que todos os membros do alto escalão dos três poderes fazem parte dos agentes políticos. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, aqui eu trouxe o recurso extraordinário para vocês darem uma olhadinha, inclusive o Supremo Tribunal Federal já decidiu, né, que magistrados e promotores de justiça são membros, sim, são agentes políticos. Bom, essa é a definição da nossa primeira categoria de agentes públicos, que são os agentes políticos. Vamos continuar, então. Vamos lá na lousa. Nós já vimos os agentes políticos, agora nós vamos ver os servidores públicos. Quem são os servidores públicos? São aquelas pessoas que têm uma relação com a administração pública direta ou indireta, sendo pagos pelos cofres públicos. Então, quando que eu sou servidora pública? Se eu trabalho para a administração e sou paga por dinheiro público, sou paga pelos cofres públicos. Esses servidores, gente, eles podem se dar de três formas. Olha que interessante. Eles podem ser servidores estatutários, nós vamos ver o que é isso. Eles podem ser empregados públicos ou podem ser servidores temporários. São três categorias de servidores públicos. Então, olha só, nós vimos que nós temos, em primeiro lugar, uma subcategoria, são os agentes políticos. Em segundo, nós temos os servidores públicos. Esses servidores, por sua vez, se subdividem em servidores estatutários, empregados públicos e servidores temporários. Eu coloquei uma observação aqui. Nós sabemos que uma relação de emprego, ela é, quando
levada ao Poder Judiciário, ela é julgada por uma justiça especializada chamada Justiça do Trabalho. Eu não sei se você, algum parente, amigo, já foi à Justiça do Trabalho, mas ela é uma parcela do Poder Judiciário, uma justiça específica que vai cuidar de relações de emprego. Então, por exemplo, se você não recebeu férias, 13º do seu patrão, você vai até a Justiça do Trabalho. A relação, o vínculo empregatício entre o servidor público e a administração pública não é julgada pela Justiça do Trabalho, ela é julgada pela Justiça Comum, tá? Então tomem cuidado com isso. A relação privada de emprego é julgada pela Justiça do Trabalho. A relação pública, esse vínculo público de emprego, é julgado pela Justiça Comum, tá bom? Então vamos voltar lá. Nós estamos vendo as 3 subdivisões, então, de servidores públicos. A primeira subdivisão são servidores estatutários. Gente, vocês sabem por que eles chamam estatutário? Porque eles são regidos por um negócio chamado estatuto. Vocês já ouviram falar? Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Estatuto dos Servidores Municipais da Prefeitura tal, né? Do município tal. Servidores estatutários ganham esse nome porque a sua relação jurídica é regida por um estatuto. Então, esses servidores públicos esses servidores estatutários, são os agentes que têm uma relação com o Estado através do regime estatutário, sendo titulares de cargos públicos efetivos, totalmente sujeitos ao regime jurídico de direito público. O servidor estatutário, gente, ele está 100% sujeito, afogado no regime jurídico de direito público. Então, todas as obrigações do servidor público, todos os princípios que ele tem que seguir, assim como todos os seus benefícios, né, inerentes ao regime jurídico administrativo, ao regime jurídico de direito público, vão estar presentes na vida aí do servidor estatutário. Muito bem, diferente do servidor estatutário, nós temos os empregados públicos. E sabe por que ele chama empregado? Porque ele tem o mesmo regime do empregado particular, do empregado, por exemplo, de uma fábrica, que é o regime da CLT. CLT é a consolidação das leis trabalhistas. É a norma que rege o direito do trabalho privado, né? Das estruturas privadas. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa de produção de uma peça de carro. Eu tenho uma empresa de produção de maquiagem, de ferramentas. Essa empresa privada tem as suas relações de emprego regidas pela CLT. E o empregado público é aquele agente público que trabalha para a administração pública também, assim como servidor estatutário, só que eles são sujeitos à CLT, são sujeitos a normas de direito privado e não de direito público. Olha que interessante, eu trouxe aqui para vocês um quadrinho. Deixa eu achar onde que a professora colocou o quadro. Aqui, achei. A diferença entre cargo público e emprego público. O cargo público, gente, ele é dos servidores públicos. Então, ou seja, as pessoas que estão regidas pelo regime jurídico estatutário. O emprego público, ele é do empregado público, que é aquele que está sob o regime seletista. Chama seletista porque ele vem da CLT, tá? Esses cargos públicos, as pessoas ingressam nesses cargos públicos através de concurso público, assim como nos empregos públicos. Quanto a isso, não há diferença, tá? Ou então, dentro do cargo público, é possível que eu ingresse sem concurso através de um cargo em comissão, ok? Nós ainda temos que estes cargos públicos, estes servidores públicos, eles trabalham para entidades de direito público. Quem são as entidades de direito público, gente? Administração direta. Quem é administração direta? Nós temos aqui a União, os estados, o município e o Distrito Federal ainda, né? Esses são os membros da administração direta. E para os membros da administração indireta, de regime público, né? Se você não sabe o que eu tô falando, você pode ir lá para a aula de organização administrativa. Mas quem são eles? São a autarquia e as fundações públicas, que são membros da administração indireta, que são regidas
pelo direito público. Nela trabalham os servidores estatutários. Enquanto os empregados públicos trabalham nos membros da administração indireta de direito privado. Quem são eles? As pessoas que trabalham nas empresas públicas, nas sociedades de economia mista ou então nas fundações de direito privado. Estes 3 membros da administração indireta são os membros que possuem empregados públicos. Galera, mais uma vez, fica a observação. Se você não sabe o que é autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista e está perdido no que eu estou falando, vá à aula de organização da administração pública que você vai entender tudo isso, tá bom? Então, basicamente, vamos retornar onde nós paramos. Aqui nós temos os servidores estatutários, que são regidos pelo estatuto, e nós temos os empregados públicos, que são regidos aí pela CLT, pelo regime seletista. E nós temos ainda o servidor temporário. Gente, o servidor temporário, vem aqui comigo um pouquinho. Como que eu ingresso, nós vamos ver daqui a pouquinho, mas como que eu ingresso na administração pública? Através de concurso público, né? Eu não tenho como participar da administração pública, salvo algumas exceções, sem participar de um concurso. O que acontece? Às vezes, a administração pública tem necessidades urgentes, algo que ela precisa para ontem. Imagina que você precisa conter uma epidemia, por exemplo, né? Algo muito sério. E não dá tempo de preparar um concurso, de selecionar essas pessoas. Por isso criou-se a possibilidade dos serviços temporários. O que é serviço temporário? Eu não presto um concurso, eu entro na administração pública só para suprir uma necessidade momentânea, excepcional, e depois eu vou embora, tá? Por isso que chama temporário. Olha lá na lousa comigo, olha só. Servidores temporários são contratados sem concurso por tempo determinado. É óbvio, gente, óbvio, que se eu estou ferindo a regra do concurso público e colocando alguém dentro da administração pública sem concurso, tem que ser para atender necessidades excepcionais, né? Não é algo que dá para fazer sempre. Atividades excepcionais, obviamente, de interesse público, e o tempo que eu fico ali disponível tem que ser um tempo curto, é temporário. Afinal, eu só vou ali para suprir aquela necessidade excepcional, e quando aquela necessidade excepcional for suprida, deve haver o preenchimento deste cargo através de concurso público, né? Eles não estão vinculados a emprego ou cargo público. Pessoal, o que acontece muito, infelizmente, né? A administração pública, ela utiliza este benefício da Constituição Federal de servidores temporários para burlar concursos públicos. Então, ela vai lá, simula uma situação de excepcional interesse público e ela contrata pessoas que não foram aprovadas em concurso público para suprir as necessidades da administração. Isso tá errado, tá, gente? O servidor temporário é para necessidades excepcionais, porque nós estamos ferindo aqui uma regra, que é a regra do ingresso através do concurso público. Então, é uma medida extrema, não é algo que dá para fazer com frequência, como infelizmente a administração pública faz. Beleza? Então tá bom. Então nós vimos que nós temos os agentes políticos, que são aqueles responsáveis pelas funções políticas, que trabalham aí no alto escalão dos 3 poderes, e nós temos os servidores públicos, que podem ser estatutários, seletistas ou então temporários. Vamos continuar comigo lá na lousa. Nós vamos ver agora os particulares em colaboração com o poder público. Vamos voltar aqui um pouquinho, ó. Nós vimos os agentes políticos, os servidores públicos, e em terceiro lugar, então, nós vamos ver os particulares em colaboração. Professora, este nome aí é fácil, né? Esse eu consigo, pelo nome, saber o que é. Exatamente, meu querido, só pelo nome você consegue descobrir. O particular em colaboração é aquela pessoa que não é funcionária pública, ela é particular e ela colabora com o poder público, né? Eles são também chamados de agentes honoríficos. Ai, olha que lindo, né, gente? Um agente honorífico, por quê? Porque ele de coração, ele dá a honra de prestar o serviço dele para a administração pública. Esses cidadãos, gente, apesar de ganharem esse nome de agentes honoríficos, nem sempre eles estão lá de livre e espontânea vontade, né? Eles podem ter sido requisitados ou designados pela administração pública para, de forma transitória, colaborarem com o Estado.
mediante a prestação de um serviço de natureza cívica. Eles não têm vínculo com a administração e eles podem ser remunerados ou não remunerados. O exemplo clássico, gente, é quando você é convocado para trabalhar na eleição. Vocês já foram convocados para trabalhar em eleição? Ou a mãe, ou o pai, ou o marido, a esposa, o amigo. São particulares que ficam lá durante o dia trabalhando na eleição sem remuneração. Ou então jurados, vocês já viram os jurados trabalharem? Ou conselheiros tutelares. Conselheiros tutelares também são particulares em colaboração. Então, essas pessoas, elas colaboram com o poder público. Há, gente, 3 categorias de particulares em colaboração. A primeira categoria são aqueles que são delegados, ou seja, eles vão desempenhar uma função pública no seu próprio nome, tá? Eles não são empregados, não são servidores, eles não trabalham, não tem vínculo empregatício, eles não trabalham para a administração. Mas eles são fiscalizados pelo poder público porque eles exercem uma função pública. Pensa comigo uma pessoa que exerce um serviço de cartório. Vocês já foram no cartório? Autenticar firma, né? Pegar uma certidão de casamento, por exemplo, uma certidão de nascimento. Essas pessoas que trabalham em cartório, elas exercem uma função pública. E como elas exercem uma função pública, elas são fiscalizadas pelo poder público. Porém, não há um vínculo empregatício entre ela e a administração pública, tá? Volta comigo lá na lousa. Esses são, então, os particulares que exercem um serviço público por delegação. Aí, nós temos as pessoas que exercem um serviço por requisição, nomeação ou designação. Como a gente já disse agora há pouco, né? São os jurados, os mesários e qualquer um que exerça uma atividade não remunerada sem vínculo empregatício. E, por fim, nós temos aqui os salvadores, né? Nós temos verdadeiros heróis que são gestores de negócio. São particulares que não possuem nenhuma função pública, mas num caso de emergência, eles exercem uma função pública de forma espontânea, né? Então você imagina, a gente sempre vê na internet uns vídeos fofos, né? Tipo, teve uma enchente no Rio de Janeiro, aí aparece um cidadão lá salvando um cachorrinho, salvando uma criança. Essas pessoas são gestores de negócio. São pessoas que, no momento de desespero, no momento de calamidade, de necessidade, exercem uma função pública que deveria ser exercida, por exemplo, por um bombeiro ou por um policial militar, né? Diante da necessidade daquele momento, ele exerce uma função que não lhe é cabível. Beleza? Essas são as 3 formas, então, de particulares em colaboração com o poder público. A FGV, uma vez, há pouco tempo, acho que faz nem 2 anos, ela fez uma pergunta sobre os particulares em colaboração e ela quis saber especificamente se esse particular era por delegação, se ele era gestor de negócio ou se era por requisição. Não é muito comum, tá? Que você queira saber que tipo de particular em colaboração é. Geralmente as perguntas querem saber que é um particular em colaboração, mas não exige se é por requisição, delegação ou qual das formas. Mas a FGV já cobrou e ela cobrou inclusive sobre os notariais. Se as pessoas que exerciam esse serviço de cartório, que tipo de particular em colaboração que elas exerciam, né? E a resposta era particular em colaboração através da delegação. Beleza, galera? Voltando lá na lousa, vamos fazer uma observação super importante. Coloquei em letra 900 aí, nem sei que letra é essa, uma letra super grande, para vocês não se esquecerem de que o Código Penal traz uma definição de funcionário público. Só que essa definição, gente, é uma definição para fins penais, tá? O Código Penal vai trazer o que ele entende por funcionário público para crimes praticados em relação ao Código Penal, crimes praticados pelo funcionário público, contra a administração pública ou outros crimes do Código Penal. Diz assim o Código Penal, ó, que é funcionário público todo agente que, mesmo de forma transitória, com ou sem remuneração, pratique um dos crimes contra a administração pública tipificados no Código Penal, beleza? É bem similar aí com a definição do direito administrativo, mas só para a gente saber que existe uma definição específica no Código Penal. Nós já vimos a diferença aqui, né, entre os servidores estatutários e os empregados públicos, e nós vamos lembrar que os servidores estatutários ocupam os chamados cargos públicos. O nome da função dele, né, não é função, mas o nome do que ele exerce é cargo público. E o empregado público exerce o emprego público, tá? Essa é a nomenclatura
correta para cada um desses exercícios. É muito importante observar, gente, que a administração pública, ela exige um regime jurídico único. O que é isso? Esse regime jurídico único diz o seguinte, que dentro de um ente político, dentro da União, do Estado, dos municípios e do Distrito Federal, os servidores da administração pública direta ou das autarquias e das fundações públicas, ou seja, dos membros da administração indireta que estão sobre regime jurídico público, né? É obrigatório o regime jurídico único, ou seja, ou a pessoa exerce um emprego público ou ela exerce um cargo público. O ente político tem que escolher ou é CLT ou é estatuto, tá? Então é obrigatório aí um regime jurídico único. Cuidado com o seu livro, com a sua doutrina, porque isso nem sempre foi assim, tá? Há algumas modificações. Primeiro exigia-se o regime jurídico único. Aí depois passou-se a não mais exigir o regime jurídico único. Aí passou-se a se exigir de novo. Então eu não sei de que época que é o seu livro, a sua apostila, então tomem cuidado com isso. Hoje, atualmente, né? Estamos gravando essa aula aqui, 2017. Hoje é exigível o regime jurídico único. Pode ser que mais pra frente, né, haja uma mudança aí de entendimento do Supremo Tribunal Federal ou até uma mudança legislativa. Beleza, galera? Retornando para a lousa, vamos lá, nós já vimos que deve-se obedecer o regime jurídico único e vamos ver algumas informações sobre o empregado público. A gente tem mania, nossa, que vai e vem, né, professora? Volta para mim aqui um pouquinho. Nós temos mania de achar que empregado público, ele não está sujeito a algumas determinações da administração pública, e não é. Apesar dele ser empregado, ou seja, ele ser seletista, não ser estatutário, ele é um empregado público, né? Então ele está sujeito a várias determinações. Não tantas determinações como o servidor público, né? Mas ele está sujeito a várias determinações. Vamos ver agora o que muda, o que é diferente do empregado público para o servidor público, lá na lousa comigo. Olha só, o empregado público, gente, ele exerce um regime essencialmente privado, com uma vinculação contratual regida pela CLT. Diferente do servidor público, né? O servidor público ele é regido aí por um estatuto. Eles necessitam de concurso para ingresso na carreira. Nossa, eu vou trocar cor, porque concurso adora isso aqui, né? Porque a pessoa lê assim, se é empregado, não precisa de concurso. Precisa, viu, gente? Empregado público precisa de concurso público, tá? Não adquirem a estabilidade de que trata o artigo 41 da Constituição. Nós vamos estudar, mas o artigo 41, ele informa, ele afirma, né, ele determina, ele não informa, ele determina que o servidor público, depois de um determinado período, ele é estável. Ou seja, ele só pode sair do seu cargo público se ele passar por um processo administrativo ou judicial. Porém, essa estabilidade não existe para o empregado público. Porém, isso não significa que não tenha que ser uma decisão motivada após um processo administrativo para eu tirar o empregado público do seu emprego, tá? Então, olha só, a pessoa que exerce um cargo público, ela não pode sair do seu emprego, exceto se tiver aí um processo administrativo, um processo judicial. Nós vamos ver mais para frente o que significa estabilidade. O empregado público não tem essa estabilidade. Mas isso não significa que ele precise ser demitido, exonerado à torta e à direita, né? Somente aí com uma decisão motivada e com um processo administrativo que ele pode perder o seu emprego. Estão sujeitos ao teto remuneratório do serviço público, se receberem recursos do poder público. Olha só, gente, a Constituição Federal, ela traz um teto remuneratório. Ela diz assim, ó, as pessoas que são agentes públicas devem ganhar até X, né? Devem ganhar até um determinado teto. Este teto serve para empregados públicos. Vamos lá, colocar aqui de novo em outra cor, elas estão sujeitas a esse teto público se receberem recursos do poder público, né? Então, se tiver recurso da União, do Estado, do município, aí sim ela está sujeita ao teto. Agora, se este recurso for particular, não está sujeito ao teto remuneratório, né?
via de regra, são encontradas nas pessoas jurídicas de direito privado. Quem que são as pessoas jurídicas de direito privado, né? Nós temos, como a gente disse agora há pouco, nós temos a empresa pública e nós temos a sociedade de economia mista, por exemplo. Nós podemos ver aí alguns exemplos, como o Banco do Brasil, Petrobras, Caixa Econômica Federal, são aí membros da administração indireta que exercem uma atividade sob o regime jurídico privado. Galera, nós vamos fazer um stop aqui, uma pausa para você respirar, tomar uma água e a gente volta já já no próximo bloco. Tchau, tchau.